Os tribunais no Brasil foram produto da República. Por decreto, o decreto 966-A, em 1890, no final do ano, o Rui Barbosa criou o TCU. O TCU depois é colocado na Constituição de 1891 na fase final, que era exatamente para analisar as contas do Executivo e do Legislativo, baseado em tribunais europeus, na linha latina, como é o caso do Tribunal de Contas da França, que foi um derivado da Corte de Contas da França e que foi para a Bélgica, para a Itália e para outros. Os tribunais de contas são diferentes das controladorias. A controladoria tem sua origem anglo-saxônica, na Inglaterra, depois da Magna Carta é que tem um embrião, mas a decisão deles é monocrática e a decisão dos tribunais é colegiada. Então, a primeira Constituição brasileira, de 1824, houve uma primeira tentativa de criar um tribunal em 1826, mas nunca teve aprovação. Durante todo o Império ficou em segundo plano. Então, os outros tribunais dos estados são derivados do modelo do TCU. E o Tribunal de Contas do município também é derivado do modelo do TCU, assim como os tribunais de contas municipais, que são diferentes dos tribunais de contas do município singular. E esse Tribunal de Contas do município, ele surge em 1968, no final do ano, também, em novembro para dezembro, durante o governo do Brigadeiro Faria Lima. O Brigadeiro Faria Lima foi um prefeito eleito, ele era aposentado da aeronáutica. Só que ele tinha dificuldades em implementar uma série de modernizações da cidade, de obras, etc., porque naquele momento nós tínhamos o presidente da República biônico, porque nós estávamos no regime ditatorial. Governador biônico. Ele foi o último prefeito eleito com o voto popular aqui. E, portanto, os poderes no Brasil estavam manietados depois do golpe de 1964. Havia pressão em cima do Poder Judiciário, havia pressão em cima do Tribunal de Contas do Estado, havia pressão em cima do Tribunal de Contas da União por parte do regime militar existente no país. E aí ele tinha dificuldades, já que ele tinha a base popular, não era biônico, de implementar projetos que foram desenvolvidos por intermédio do Prestes Maia, como é o caso da 23 de maio. O Prestes Maia já tinha feito a 9 de julho, o túnel, as marginais também faziam parte do projeto, o metrô, e ele ficou temeroso de ocorrer interferência em cima do Tribunal de Contas do Estado, por intermédio de governador, e interferência porque ele pretendia, posteriormente, no processo de abertura, ser presidenciável. É aí que ele pega um artigo da Constituição de 1967, que era meio autoritária, meio liberal, produto do trabalho do Castelo Branco, que foi o primeiro presidente militar, mas tinha uma formação mais liberal, por exemplo, do que o Médici, do que o Triunvirato Militar de 69, do que o Costa e Silva. E, com base nessa Constituição, ele tirou o artigo que dizia que um município que tivesse um orçamento grande, uma população também, poderia criar um tribunal de contas. E São Paulo era o terceiro orçamento da nação naquele momento. O primeiro era o Brasil, o segundo o Estado, o terceiro o município. Sendo assim, ele cria esse tribunal, portanto, dentro do processo de luta contra o autoritarismo vigente no Brasil e com o objetivo de desenvolvimento econômico, porque São Paulo era a locomotiva do Brasil, e já vinha como locomotiva desde a Revolução Industrial, que ocorre em São Paulo a partir de 30 e principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Portanto, na luta pelo processo democrático é que é criado esse tribunal, e mais ainda, ligado a um movimento municipalista, movimento esse que acaba entrando de uma forma indireta na Constituição de 67, devido ao trabalho do MDB, de Ulisses Guimarães e de Montoro. Eles sopesaram e colocaram, porque a essa altura os partidos tinham sido abolidos depois de 64 e ficaram dois partidos, a Arena, que era do governo, e o MDB, que era para fingir que era contra, mas que depois veste a camisa e fica contra mesmo. E o municipalismo era uma luta que vinha desde o Brasil Imperial. No período regencial,
os municípios começaram e as províncias a se movimentarem contra o centralismo. Então tivemos inclusive revoltas como Balaiada, Cabanagem, Sabinada, e a Guerra dos Farrapos foi até adiante, porque desenvolveu a proposta de república e ficou durante 10 anos, de 1835 a 1845. Então o municipalismo era e é uma luta de descentralização, porque as pessoas não moram no Estado, não moram na Federação e moram no município. A Constituição de 46 aquinhou alguma coisa municipal, e a de 67, com essa abertura, faz com que ocorra a criação desse tribunal. Então esse tribunal não é só o tribunal, faz parte de um contexto de transformação do país no final dos anos 60, na virada para os anos 70. Logo após a criação desse tribunal, o Costa Silva cai doente, morre, e tem um triunvirato militar e a coisa fica dura no Brasil, os anos de chumbo do Brasil. Mas havia alguns municípios que criaram tribunais de contas do município, contudo, eles não tinham orçamento, nem população. Aí, durante foi feita a emenda constitucional de 69, e essa emenda, ela era uma nova, quase uma nova Constituição, tinha até pena de morte. Aí fecharam os tribunais que não tinham sustentação, e tentaram fechar esse aqui. Mas, quando tentaram fechar esse aqui, em 69, o Mair, que era advogado ligado ao Faria Lima, foi nos defender em Brasília, no Supremo Tribunal Federal, e depois que aconteceu a emenda de 69, até o prefeito Faria Lima foi até Rio de Janeiro tentar se viabilizar, pensando que haveria, depois da eleição, mas aí ocorreu o fechamento do país. Foi um período difícil, mas não conseguiram fechar esse tribunal. Inclusive, no final, entraram políticos. Indo para o Supremo, o Aleomar Balieiro, que foi um grande jurista e tributarista, na defesa que estava sendo feita, até argumentou que São Paulo não poderia ter um Tribunal de Contas do município fechado, porque era o centro econômico do país, a locomotiva do país. E aí o tribunal conseguiu sobreviver. Só que durante a sua sobrevivência, havia pressões bis. Inclusive ocorreu uma inversão. Presidente biônico, governador biônico, e o prefeito foi ser biônico, no processo de endurecimento do país. Daquele período que vai até a abertura, a partir de 75, 76, momentos difíceis aconteceram no Brasil e também aqui, em termos de ficar na retranca. Com a abertura política, o tribunal passou a tomar novas posições. E depois da Constituição de 88, a Constituição de 88, ela integra esse tribunal dentro da Constituição. Durante a Constituinte, houve a discussão do papel do TCU, do papel dos TCEs, do papel dos Tribunais de Contas Municipais e também do Tribunal de Contas do município de São Paulo, porque já havia um outro Tribunal de Contas do município criado em 1980, 12 anos depois, que foi o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Só que lá é diferente, porque lá tinha 2 tribunais de contas de Estado, um da Guanabara e um do Rio de Janeiro. Com a fusão, ocorreu a criação do Tribunal de Contas do município, que é derivado, esse é originário. Então a Constituição de 88 aceita os 2 tribunais, os únicos do Brasil, e impede que ocorra a criação de outros tribunais de contas do município, não dos tribunais de contas dos municípios. Esses podem ser criados, esses 2 não, eles estão constitucionalizados. E aí, depois, mas como estava? O Rio de Janeiro, por exemplo, tinha 7 conselheiros, continuou. Aqui tinha 5, por uma questão de economia, dentro do projeto do Faria Lima, continuou 5 conselheiros. E após a Constituição de 88, os tribunais de contas passaram a ter um papel mais atuante e um papel concomitante para impedir que aconteça coisas arbitrárias, porque antes os julgamentos eram a posteriori. E essas modificações foram acontecendo, e no século XXI, além de fazer o trabalho concomitante, que já vinha desde o final do século XX, após a Constituição de 88, passou também a utilizar critérios tecnológicos, que foram incrementados nesse tribunal, e no sentido de estar acompanhando e evitando prejuízos para a cidade. Quer ver um exemplo que ninguém tem abordado?
o projeto de concessão dos ônibus era para ser 165 bilhões,1 milhão. Depois que nós interferimos, reduzimos as irregularidades para 13, 14 no primeiro projeto, aí depois veio o outro governo, fez novas adaptações. Hoje, a concessão de ônibus está em 68 bilhões. Isso é uma forma de poupança, porque com 68 bilhões a cidade vai ser servida, tem tecnologia, tem qualidade, tem ar-condicionado nos ônibus, que faz parte das exigências nossas, Wi-Fi, etc. Então a tecnologia tem ajudado no processo de evitar prejuízo para a cidade, colocando esse tribunal atuando no sentido de melhoria e que deve melhorar mais, porque na medida em que ocorre a evolução da economia, da política, da sociedade e da tecnologia, vai se aprimorando no sentido de impedir que ocorra prejuízos para o município, que é o dinheiro do contribuinte, e ao mesmo tempo que a qualidade de trabalho, não só na mobilidade urbana, educação, saúde e outras áreas, se movimente no sentido melhor para a cidade de São Paulo. Afinal, o município de São Paulo é o município mais importante em termos de economia populacional, não só do Brasil, mas que de toda a América do Sul, para não dizer América Latina, porque tem o México que tem maior população que a gente. Portanto, esse tribunal tem meio século e vem se desenvolvendo no sentido de preservar a economia do contribuinte de São Paulo, de melhorar a cidade de São Paulo. É esse o papel do Tribunal de Contas do município e o papel de todos os tribunais em geral.